Olá, vestibulando, sou o professor Zenildo, professor de História, professor do Centro de Estudo, Evolução, e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas, no canal do YouTube do Evolução. E o que a gente vai trabalhar hoje? Nas últimas aulas nós trabalhamos a Amazônia, e bastante Amazônia, então vão lá, assistam as aulas de Amazônia e compartilhem, viu? Envie para os colegas, curtam, beleza? E a gente vai sair de Amazônia, porque aqui esse momento sobre a Amazônia, o direcionamento era mais para o EA, e agora a gente vai para o Brasil. E a temática que nós vamos abordar hoje em Brasil é um assunto que serve para o EA, que serve para o Enem, que serve para o PSI, que serve para a Roraima, serve para qualquer vestibular, que é um assunto de deveras importância, muito cobrado, que é o início da formação do Estado Nacional Brasileiro. Que esse momento repleto de simbolismo, repleto de expectativa e também repleto de fake news, que é o período do fim da nossa colônia, o fim do período colonial e o início do Estado brasileiro com a nossa independência. Então, nós vamos analisar esses anos compreendidos entre o final da colônia e o início do Brasil independente, o início da nossa monarquia, o início do nosso império, Beleza? Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, não custa nada aquele pedido de sempre. Vai lá no canal, inscreva, curta os nossos vídeos, compartilhe, ative as notificações, siga a Evolução, siga os professores, e no caso eu, e a minha página no Instagram é Recanto da História, eu tenho em particular que é o Zenildo, então siga, beleza? Então vamos lá para a nossa aula. O que a gente vai analisar hoje, professor? Nós vamos analisar a nossa independência, esse processo, a nossa independência é um processo, nunca esqueçam disso. A nossa independência e o início da nossa monarquia, do Império Brasileiro. Porque após a independência, o Brasil foi uma monarquia durante 67 anos, de 1822 a 1889. Então, nesse período de 67 anos, o Brasil vai ser governado por dois reis. E nós teremos, dois imperadores. Nós teremos aquele interregno, que é o período regencial. Então, de 1822 a 31, o primeiro reinado, Dom Pedro I. De 1831 a 1840, o período regencial. O Brasil foi governado por regente porque o herdeiro do trono, Dom Pedro II, era menor de idade. De 1840 a 1889, nós teremos o segundo reinado, o Brasil vai ser governado por Dom Pedro II. E a gente pode falar sobre o início do Brasil independente, o início da nossa monarquia. Nunca esqueçam disso. Os vestibulares eles estão caminhando nesse viés de analisar a nossa independência enquanto processo, enquanto a somatória de vários acontecimentos que vão levar o Brasil a se tornar emancipado. Então, essa ideia que procura direcionar, verticalizar a nossa independência na figura exclusiva do Dom Pedro é uma ideia equivocada. É uma abordagem historiográfica já ultrapassada. Isso é um viés tradicional, um viés positivista que vai heroicizar a figura do Dom Pedro enquanto o grande artífice da nossa emancipação e o 7 de setembro enquanto o grande dia da nossa independência. Mas, na verdade, hoje os vestibulares, principalmente o Enem e a UEA, a VUNESP, no caso, da UEA, debatem a nossa independência enquanto um processo. E debatem a ideia que o dia 7 de setembro é mais uma construção da memória do que propriamente da história. Porque nem na época da nossa emancipação o dia 7 era comemorado. Mas para nós entendermos a nossa independência e os desdobramentos da nossa independência, nós temos que voltar um pouquinho no tempo. Por quê? Porque antes da nossa independência, que foi encabeçada pelo príncipe regente, depois imperador Dom Pedro,
nós teremos um momento da nossa história conhecido como período joanino, período no qual a família real portuguesa, devido às guerras napoleônicas, vem para o Brasil. Eles vão ficar aqui aproximadamente 13 anos. E no momento que o Dom João fica aqui no Brasil, o que acontece, né? A nossa elite colonial e os movimentos emancipacionistas e a classe média brasileira, não a elite na sua maioria, ou a classe média na sua maioria, né? Mas nós podemos dizer que parte considerável, eles tinham um viés republicano. Então, antes do período joanino, se debatia muito a ideia da independência, não do Brasil como um todo, mas de determinadas regiões que essas elites moravam, e a criação de repúblicas. O que nós vamos ver? O Dom João vem, fica 13 anos aqui no Brasil, e ele passa a cooptar esses segmentos da sociedade brasileira, da elite brasileira, que tinham viés republicano. Né? Essa elite muda a sua concepção e passa a adotar um viés monárquico. Isso é bastante interessante. Então, a vinda da família real portuguesa muda, em grande parte, o viés político de setores, né, significativos das elites brasileiras, das elites coloniais, que aos poucos vão abandonando o republicanismo e vão adotando o viés monárquico, vão adotando o monarquismo, né, durante o período joanino. E quando Dom João volta para Portugal, né, em 1821, ele deixa o seu filho aqui no Brasil, o Dom Pedro, como regente. O Dom Pedro tinha, na época, 23 para 24 anos, mais ou menos, e a elite brasileira, principalmente a do Sudeste, né, se volta para o Dom Pedro e fala: príncipe, o retorno do seu pai é problemático, porque nós iremos voltar a ser colônia e nós não queremos mais voltar a ser colônia, nós queremos a emancipação. Então, essa elite, ela entra em acordo com o príncipe regente. E juntos eles vão organizar o processo da nossa independência, da nossa emancipação. E como é que a gente pode caracterizar a nossa independência? A nossa independência, ela é um processo. Né? No ano de 1822 e nos anos subsequentes, nós temos vários eventos marcantes acerca da nossa emancipação e da consolidação da nossa emancipação. Né? A gente pode destacar logo de cara o dia 9 de janeiro de 1822, que foi o famoso dia do fico, né? Que o Dom Pedro estava em dúvida, ele estava pressionado para voltar para Portugal, né? Ele foi convidado, por estranho que pareça, para ser rei da Grécia, né? E ele optou por ficar no Brasil, dizendo aquela frase, né, que a história retrata da seguinte forma: ele recebe abaixo-assinado e diz: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Então, o dia 9 de janeiro é muito representativo. E ele foi mais representativo do que o 7 de setembro, porque no dia 9 de janeiro o Dom Pedro falou bem assim: dane-se, né? Eu vou ficar no Brasil, vou governar o Brasil, e já era Portugal. Portugal perdeu. Não é à toa que durante vários anos, o 9 de janeiro foi uma data importante para a nossa independência. Né? Mas o que entrou para a memória, isso retratado em livros e naquele quadro famoso, né, pomposo, lá de 1888, do Américo, o que entrou para a memória foi o 7 de setembro. Aquela ideia que o Dom Pedro, né, teria montado um cavalo, levantou a espada e gritou independência ou morte, o que não confere com a realidade histórica. Né? Primeiramente, que não era cavalo, ele estava numa mula. Né? Segundo, que não estava com traje de gala, que os dragões da independência não estavam com eles, porque eles nem existiam, foram criados depois. Né? E, na verdade, o que aconteceu no dia 7? De fato, no dia 7, né, os emissários que foram enviados pela esposa do Dom Pedro encontraram o Dom Pedro no Riacho do Ipiranga. Esses emissários traziam 2 cartas dizendo que Portugal exigia o retorno do Dom Pedro, né, que era necessário fazer alguma coisa, que a elite brasileira queria emancipação, que poderia contar com o apoio da Inglaterra,
né? E ele recebeu essas cartas no dia 7. O que de fato aconteceu nesse dia, aí já é uma questão da memória. Porque nem na época do Dom Pedro, o dia 7 era comemorado como o dia da independência. O Dom Pedro nunca escreveu nada. Né? Não existe uma reportagem nos jornais da época sobre o dia 7. Na verdade, outras datas são mais lembradas, mas ao longo dos anos, principalmente, né, no segundo reinado, com a figura do Dom Pedro II, que construiu a figura do pai dele enquanto herói responsável pela independência, é que o dia 7 se torna a data máxima da nossa emancipação. Então nós podemos dizer, sem medo de errar, que o dia 7 de setembro ele é mais um evento da memória, ele é mais ressignificado, ele é mais interpretado, ele é mais uma construção do que necessariamente um evento da história. Né? Ele é ressignificado de acordo com as conveniências da época. E ele se tornou a nossa data mais célebre, mas foi tempos depois, principalmente a partir de 1840. Né? E o que a gente pode falar, né, do Brasil que nasceu a partir do dia 7 de 1822? A gente pode dizer que o Brasil, o nosso Estado, ele nasceu velho. Ué, professor, como é que o Brasil nasce velho se ele acabou de ser criado, de ser independente? Bem, de fato, né, a gente conseguiu a emancipação política. Nós viramos um país. Mas o problema é que a gente vai manter as estruturas arcaicas que marcaram o período colonial. Né? Nós vamos manter o latifúndio, nós vamos manter, né, a monocultura, nós vamos manter a escravidão, né, nós vamos manter a exportação, então a gente mantém o plantejo. Não houve uma ruptura gritante após a nossa emancipação. A estrutura hierarquizada ela vai continuar. Os privilégios da elite colonial vão continuar. Agora, essa elite colonial ela deixa de ser colonial e torna-se, né, monárquica, né, independente, mas ela vai manter o privilégio. O Brasil tornou-se independente, mas a vida dos pobres, dos escravos, dos excluídos, das minorias continua a mesma coisa. Então o Brasil ele já nasceu velho. Né? Na verdade, em 1822, nós nascemos, mas a gente já tinha basicamente 300 anos de história. Então, o Estado brasileiro que nasce, ele nasce com vícios. E quais são os vícios, né, que o Estado brasileiro trouxe que marcaram o primeiro reinado? O elitismo, que marca a nossa sociedade até hoje. Né? O autoritarismo, que marca a nossa sociedade até hoje. O brasileiro ele é autoritário. E as nossas estruturas legais, ao longo dos anos, se a gente for analisar as nossas constituições, os nossos governantes, eles sempre vão ter um viés autoritário. A ideia de golpe, ela sempre fez parte, né, da sociedade brasileira. E é golpe da esquerda, é golpe da direita. Ao longo da história, a gente sempre vai ter movimentos golpistas. Né? O problema do brasileiro é tão sério que nós tivemos quantas constituições? 7 constituições, 24, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1988, ou seja, nós temos 200 anos de independência aproximadamente. E nós tivemos 7 constituições. Isso demonstra a instabilidade política da nossa história. Isso demonstra, né, o descaso, que não é só a sociedade, mas os nossos representantes legais, eles têm com a estrutura, né, de direito. Né? Os políticos, a elite política e até mesmo a elite econômica, eles são aversos a direitos. Né? Então, o autoritarismo ele marca a nossa história. E o Brasil, ele nasce autoritário.
Por quê? Porque o Dom Pedro, assim que o Brasil torna-se independente, o Dom Pedro pegou a Constituição Francesa, né, de 1816 e adequou à nossa realidade. Então ele vai se inspirar na Constituição Francesa e criou uma Constituição para o Brasil, a Constituição de 1824. Então a nossa Constituição, ela era autoritária. A nossa Constituição criou uma monarquia absolutista. Vocês conseguem entender como o Brasil é velho? Nasceu velho? Porque o absolutismo estava morrendo na Europa nessa época. E a nossa Constituição, através do quarto poder, né, o poder moderador, porque nós teremos 4 poderes: o legislativo, o judiciário, o executivo e o moderador. O moderador é exclusivo do imperador, ou seja, o imperador estava por cima dos outros 3 poderes. Então o Brasil nasceu na sua esfera política como uma monarquia absolutista. E além disso, nasceu excluindo a maioria da população, porque somente homens maiores de 24 anos, com uma renda mínima de 100 mil réis, poderiam participar da política. Ou seja, 2% da sociedade brasileira tinham direitos políticos nessa época. Hoje, nós temos mais de 70% da sociedade que pode participar. Olha a diferença. Né? Nós podemos dizer que mesmo na República Brasileira, que nasce em 1889, o autoritarismo foi marcante. Então, a nossa independência, o nosso império e a primeira parte do nosso império, o primeiro reinado, eles vão criar estruturas que vão marcar, né, a história da formação do Estado brasileiro: o elitismo, o autoritarismo e a hierarquia. Né? Então é por isso que a gente pode falar sem medo de errar. A nossa independência, ela não rompeu velhos hábitos, velhas práticas. Na verdade, nós teremos um continuismo e o Brasil ele nasce velho. Né? E o mais significativo, essas datas que a gente comemora, elas são datas oficiais. Então, elas são datas de uma memória, não necessariamente datas da história. Então, mais uma vez, o dia 7 de setembro é mais um evento da memória do que da história. Beleza, meus queridos? Eu espero que vocês tenham gostado, né, da explanação sobre esse processo da nossa emancipação, né, e do início da formação do Estado brasileiro, no primeiro reinado. E, a partir da explanação, nós vamos analisar, como de hábito, né, algumas questões de vestibulares, e essas questões elas são estilo Enem e estilo VUNESP, beleza? Vamos analisar lá, vamos, 1, 2, 3. Primeira questão. Aí, textão. Né? Se preparem no Enem, mano, é muito texto. Vamos lá. Foi, sem dúvida, entre os meses de janeiro e outubro de 22 que o Brasil finalmente se fez independente, isto é, separou-se de Portugal. Nada garantia que essa independência seria duradoura, é verdade, mas foi entre esses meses que ela se concretizou, exigindo esforços posteriores de consolidação. Mas seriam antes esforços de reforço de algo que já existia do que a criação abrupta de algo novo. E o que, afinal, ocorreu no dia 7 de setembro? Olha só, um pequeno acontecimento que não foi imediatamente valorizado, justamente por não ser de grande importância em comparação com os demais que tinham ocorrido e que ainda ocorreriam naquele ano, mas que posteriormente se tornaria o principal marco da memória da independência, um marco da memória e não da história. Então, a nossa independência ela é um processo. Porém, o dia 7 de setembro, né, e as comemorações e o quadro sobre Dom Pedro, né, eles acabam verticalizando a nossa independência como a ação de um único homem
né, que agiu em um único dia, que teria gritado independência ou morte. E esse grito, na verdade, né, não há comprovação histórica sobre ele, beleza? Ao tratar da independência do Brasil em relação a Portugal, o excerto enfatiza o quê? Logo de cara, é a letra A. O caráter processual da emancipação, que resultou de diversas articulações e ações políticas. Letra B, a negociação entre colônia e metrópole, que assegurou o caráter pacífico da emancipação. Claro que não. Nós teremos guerras, né? O exército português não aceita. Várias regiões do Brasil, que hoje é o Brasil, não aceitam independência, como o Grão-Pará, a Amazônia. Então, nós teremos movimentos de guerra até a independência ser consolidada, né? Letra C, o esforço do príncipe regente, que visava promover a consolidação da emancipação política brasileira. O texto diz o inverso. É um processo. Ele agiu, mas foram várias pessoas que vão agir também, né? O imediatismo do gesto, se o texto diz que é um processo, né? Então não é imediato. A percepção imediata da importância dos eventos ocorridos às margens do Riacho Ipiranga, que mudaram politicamente o país. Na verdade, o dia 7 não era comentado na época, né? O Dom Pedro nunca falou nada, então não havia essa percepção imediata do dia 7. O dia 7 é uma construção posterior. Mas, professor, não teve dia 7? Teve. No dia 7, o Dom Pedro estava, de fato, no Riacho do Ipiranga. Ele recebeu os emissários, né? Mas cavalo não existia. O grito não se tem certeza. E a espada levantada, muito menos ainda, né? Então, isso são ressignificações, são representações da memória. Mas o dia 7, de fato, estava lá. O Dom Pedro recebeu os documentos, beleza? Então é a letra A. Segunda questão, a independência política do Brasil, simbolizada pelo grito de Ipiranga, simbolizado, completou 200 anos em 22. Assinale a alternativa que aponta corretamente diferenças entre a nação brasileira e as demais da América do Sul, que ficaram independentes em épocas semelhantes. Muito simples. Tranquilidade. O Brasil manteve a escravidão e nós viramos uma monarquia, né? As colônias hispânicas acabaram com a escravidão e viraram repúblicas. Então vamos lá analisar. O Brasil seguiu o regime liberal. O Brasil virou absolutista com poder moderador, né? Liberal. B. O Brasil deu continuidade ao projeto de colonização das terras indígenas, ao passo que as ex-colônias da Espanha promoveram a reforma agrária. Não, as colônias espanholas, ex-colônias, não promoveram, né? E o Brasil não tinha um projeto de colonizar a terra indígena. É um acontecimento, né? Vai se expandindo, vai ocupando, mas não era um projeto, né? Letra C. O Brasil teve um processo de independência sem guerras, teve conflitos. Claro que não foram tão violentos como o da América Hispânica, mas nós vamos ter conflitos. Letra D. O Brasil manteve boa parte da população sob o regime da escravidão. Perfeito. E estabeleceu um regime monárquico. Perfeito, é a letra D. Terceira questão. Na construção do Estado brasileiro, as continuidades seriam muitas e fortes. Muito da legislação e das práticas jurídicas anteriores a 1822 continuariam em vigência, ou seja, o Brasil nasce velho. As bases territoriais do antigo império, com a sua organização hierárquica entre regiões e a concessão de certos espaços ao tomo exercício de suas políticas, não seriam totalmente desarticuladas, ou seja, manteve uma estrutura muito parecida com a administração da colônia. Pode exemplificar a afirmação contida no excerto com a manutenção, letra A, do sistema federativo? Nunca. O sistema federativo não. O federalismo é autonomia. Ele soa mais como um liberalismo, como democracia. Nós seremos uma monarquia absolutista. Do pacto colonial e do controle mercantil, não. A gente era independente. Então, o pacto colonial não existia mais.
Pacto colonial se a gente fosse colônia. Da proibição do tráfico, não. O tráfico continuou. A escravidão vai continuar. Do regime monárquico e do trabalho escravo é a letra D. Letra E, da Constituição Liberal e do Exército Colonial. Primeiro, que a nossa Constituição não era liberal, tinha um viés absolutista. Segundo, que a gente não tinha exército colonial. Inclusive, nós vamos demorar muito para ter um exército imperial, não um exército nacional. Isso vai ser uma construção também, né? Quarta questão, no Brasil, a independência foi descrita como episódio sem rupturas profundas. Olha aí, né? O Brasil nasce velho. No Brasil independente, são fatos históricos que justificam o exposto na frase da historiadora letra A continuidade da política industrializante. Indústria no Brasil é lá na Era Mauá, é lá na República Velha, e a indústria de base é lá com Vargas, né? A manutenção da concentração fundiária, latifúndio, e da estrutura escravocrata, né? Hierarquia, manutenção de privilégio. O prosseguimento do sistema de parceria e da imigração subvencionada. Imigração é a partir de 1860, lá no segundo reinado. A subsistência de normas legais e do parlamentarismo português. Primeiro que Portugal não era uma monarquia parlamentarista. E segundo, que o Brasil não vai adotar o parlamentarismo ainda nesse momento, vai adotar lá no segundo reinado, né? Mas é um parlamentarismo diferente. E letra E, a conservação das capitanias hereditárias do governo geral. Primeiro que as capitanias hereditárias elas foram extintas lá atrás, com o Pombal, lá em 1761. Né? E elas se transformaram em capitanias reais. Segundo, que o governo geral foi extinto em 1808. Terceiro, que as capitanias reais elas viraram províncias. Então, no Império era província do Grão-Pará, província de São Paulo, província do Rio de Janeiro, província depois do Amazonas. E acaba o Império, as províncias viram Estado. Estado do Pará, do Amazonas e assim vai, beleza? É isso, meus queridos, né? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa explanação, né? E mais uma vez, pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, inscrevam-se no canal, curtam nossos vídeos, compartilhem, ativem notificações, né? Deem um retorno, beleza? Muito bem, meus queridos, foi um prazer estar com vocês. Espero na nossa próxima aula. Tudo de bom para vocês e muito obrigado.